Novas revelações exclusivas do UOL sobre os gastos de Bolsonaro com cartão corporativo. Cerca de 700 mil reais foram desembolsados apenas durante as atividades de campanha eleitoral, entre agosto e novembro do ano passado, segundo o levantamento das notas fiscais. E aí o que se descobre? Que na fatura que o povo brasileiro paga, foi pago também campanha eleitoral. Quase 700 mil reais gastos no cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando era presidente, no período eleitoral entre agosto e novembro do ano passado. Os valores dos gastos em viagens durante a campanha eleitoral podem ser ainda maiores, porque nem todas as notas fiscais foram tornadas públicas. O UOL questionou o PL e a defesa de Bolsonaro sobre esses gastos. Até agora, nenhuma resposta. A legalidade do uso do cartão para esse tipo de despesa é controversa. A lei prevê que o partido ou a coligação deve ressarcir a União em gastos de transporte pessoal do candidato e sua comitiva durante o período eleitoral, em um prazo de 10 dias. Mas nada fala sobre os demais gastos. E as planilhas foram divulgadas pela agência Fiquem Sabendo. A gente percebeu aqui no gasto com cartão que esses gastos eram com motociatas, com lanches, com hotel. Por exemplo, quando ele esteve na Bahia, ao lado do candidato João Roma. A gente ouviu aqui alguns advogados para falar sobre isso. Aqui estão os gastos que a gente pode mostrar. Coloca para a gente aqui essa tabela aqui, o David. A tabela aqui dos gastos das cidades, de onde ele passou e quais foram os gastos, ó. Por exemplo, ó, o lanche lá em Resende, 45 mil reais. Entre outros aqui, ó, 50 mil reais em Vitória da Conquista. A gente ouviu alguns advogados sobre isso. O Luiz Eduardo Pessini, advogado eleitoral, diz: isso é absurdo. É um abuso de poder político e pode gerar tanto cassação de registro e de mandato, caso fosse eleito, como decretação de inegibilidade. A Gabriela Hollenberg, que é advogada eleitoral, diz: considerando que são gastos volumosos dentro do período eleitoral, com quantitativos que excedem qualquer razoabilidade, há indícios de grave desvio de finalidade com obtenção de benefícios eleitorais. Pode haver a configuração de uma conduta vedada e abuso de poder econômico, assim como disse seu colega Luiz Eduardo, bem como improbidade administrativa. Olá, Josias, pode ou não pode um negócio desse? Gastar quase 700 mil reais com cartão corporativo, quer dizer, a nossa fatura do cartão de crédito, que é a gente que paga, na verdade, para fazer campanha eleitoral? Não pode não, né, Fabiola? Mas você sabe que a imoralidade, quando ela se torna rotineira, é, ela vira algo que vai ganhando áreas de normalidade. E perde-se no processo um elemento essencial para a autocontenção dos gestores públicos, que é o recato. O Bolsonaro estava tão certo de que nada o atingiria que ele esqueceu do recato, esqueceu de maneirar durante os 4 anos que ele teve, que ele exerceu o mandato de presidente. Ele fez do cartão corporativo uma espécie de rachadinha de plástico. Usou como bem entendeu, de acordo com essa penúltima notícia sobre o tema, que é veiculada pelo UOL, o cartão de crédito corporativo do Bolsonaro pagou 697 mil durante viagens de campanha. Esse valor é maior ainda, né? Porque a notícia esclarece que há notas ocultas, notas que ainda não foram apalpadas, gastos com hospedagem, lanches, inclusive durante motociatas, tudo um assinte. Agora, numa evidência de que o imoral é contagioso, o então vice-presidente Hamilton Mourão também esqueceu de maneirar. Há uma notícia hoje também no Estadão, revelando que o general torrou 3,8 milhões de reais com cartão corporativo nos 4 anos de mandato. Em valores atualizados, essa cifra sobe para 4,1 milhões de reais. É mais de 1 milhão por ano, mais de 80 mil reais por mês com cartão corporativo. É um assinte, algo assim. O Partido Liberal, que recebeu as verbas do fundo eleitoral para pagar despesas eleitorais, o Congresso tinha aprovado quase 5 bilhões de reais para que os partidos dispusessem de dinheiro para custear as campanhas. E o Bolsonaro usou o cartão corporativo também para isso. O PL não quis falar, o Bolsonaro também não quis falar, eles acham que não devem nada a ninguém, muito menos explicações. O Mourão disse que o cartão não ficava com ele. Existiam agentes que recebiam
suprimentos de fundos para despesas no Palácio do Jaburu, para viagens, foi o que ele disse. Sabe-se que gente podre de rica, como o Onassis, o Onassis era muito, muito conhecido por detestar o manuseio de dinheiro, não gostava de pegar em dinheiro. Passava anos sem tocar numa cédula. E ele tinha ali acompanhantes para pagar todas as suas despesas. Só que tinha duas diferenças. O Onassis gastava o seu próprio dinheiro e ele exigia uma prestação de contas minuciosa. Os novos ricos do cartão de crédito corporativo, eles gastam verba pública como se fosse dinheiro grátis e a imoralidade atravessa os governos impune. A prestação de contas parece que não tem nenhuma serventia, porque nada acontece. Isso não vem de hoje, isso é recorrente. Quando se descobriu que ministros, que no Palácio do Planalto se gastava irregularmente verba de cartão corporativo, era no governo Lula. E aí disse que, aliás, era 2008 isso, governo Lula, e naquela época dizia-se que também no governo Fernando Henrique houve problemas. Então, em alguma hora, nós temos que resolver isso. Não podemos mais conviver com esse tipo de coisa, porque, como você bem realçou, Fabiola, é dinheiro nosso. E dinheiro nosso tem que ser respeitado, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro que custa o suor de todos nós, né? Esses gastos, né, Mili, foi numa motociata em Vitória da Conquista, lá na Bahia. Foram comprados mais de 1.000 lanches, né, um gasto de 50 mil reais. Isso é tolerável, Mili? Ah, não é, né, Fabiola? Não é. Eu acho que a gente tem um problema muito grande em entender o bem comum, né? O que é público, o que é da ordem do público, o que é da ordem de todos, né? O que deveria ser de todo mundo. É isso que o Josias está falando, assim, é nosso, é o nosso, é o bem comum. O Bolsonaro, eu acho que ele nunca entendeu o que é o papel do presidente, assim. Ele foi eleito com um discurso de quem adorava ditaduras, ditadores, torturadores. Então ele chegou lá e fez o uso que ele quis do cartão corporativo. Acho que a gente tem um histórico, né, que pode vir desde o Fernando Henrique, passando por Lula, passando por Dilma, de um uso talvez indevido do cartão corporativo, mas o que o Bolsonaro está fazendo é dar uma outra ordem de grandeza, né, a esse abuso. E acho que a gente vai ter, como o Josias falou, que parar e fazer um rastreamento, assim, o que é da ordem do público, o que é da ordem do privado, né? Isso vai ter que uma hora acabar. Agora, eu também acho que, assim, esses crimes que se a gente colocar nessa esteira que vem desde o Fernando Henrique, esses crimes do Bolsonaro, eles seriam, assim, os crimes mundanos, né? Os mais leves que o Bolsonaro é suspeito de ter cometido, né? Porque a gente vai entrar também numa outra dimensão que vai tratar de extermínio, de genocídio e de coisas muito mais grotescas, né? Nessa linha do grotesco, o Bolsonaro, me parece que ele vai preencher todos os quadradinhos.